Filmando. Oiê! De novo aqui. Hoje é dia 18 de abril de 2020. Estamos vivos. Isso é muito importante, né? A gente estar vivo e a gente se saber vivo. Então, eu estou fazendo estas lives que estão assim agora em voga, não é? Nesta quarentena e que tudo passa. Logo, logo a gente vai estar aí na rua, se abraçando, se olhando no olho e celebrando a vida. Então nós podemos sempre celebrar a vida agora, no aqui e agora, no presente. Então, antes de tudo, eu vou dar aqui assim um convite. Eu ia falar uma dica, mas eu acho que vou dar uma dica. Me lembra quando na minha adolescência, vou te dar uma dica, como se a pessoa tivesse a verdade absoluta. E não se trata da gente ter uma verdade absoluta. Então, a gente quando fala, está falando de nós e das nossas referências e daquilo que faz sentido para nós. E por vezes aquilo que faz sentido para nós não faz sentido para o outro. Mas como faz tanto sentido para nós, nós queremos algumas vezes impor. E aí começam as guerras, os conflitos, né? Então esse convite, nesta quarentena, eu devo aqui dizer, compartilhar aqui na praça pública, que para mim tem sido muito proveitoso. Eu tenho aproveitado o tempo para meditar, para estudar, para organizar o meu trabalho, para reorganizar o meu tempo e para aprofundar nas coisas que eu quero fazer. E de repente eu percebi que em casa se pode fazer um monte de coisas, embora seja legal a gente se deslocar. Mas aproveitar este momento de recolhimento não como algo aflitivo e sim auspicioso. Então, isto para falar o quê? Que vai no Google e coloque, digite monja com E. Monja, depois espacinho, C, grandão, O-E-N. É uma monja do budismo zen, brasileira, e assim, ela tem vídeos maiores, mas tem vídeos muito curtos e muito acessíveis. E o que eu gosto muito, não é? Eu acompanho muito tanto o budismo zen como o budismo bodhisattva, é que é uma proposta de autoconhecimento, não uma religião ou me sigam, é uma proposta da gente estudar a nossa mente e as nossas emoções. E pegando nesse link do conflito, quando a gente quer impor uma verdade absoluta e ela não quer, como as propostas pelo menos dessas duas escolas tradicionais, que é do budismo tibetano Bodhisattva e do budismo Zen, que é japonês, é convidar as pessoas a se recolherem e se refugiarem nelas mesmas, a escutarem a sua respiração, a meditar, a parar, a se sentar e a parar. E hoje eu venho apresentar um livro, não assim, mas pode procurar o link, e este livro ele está numa outra língua, mas a minha proposta é falar da proposta que é. Outra coisa que eu também gostaria de dizer é que estes vídeos eles não são sequenciais, tipo que estamos no mês de abril, eu estou pensando, não é? Pensei em fazer vários vídeos comemorando ou lembrando, não só comemorando a vida. E que é um mês muito significativo, não só no Brasil, como em Portugal, como em muitos lugares. E no Brasil, hoje me veio uma outra data, que foi quando os portugueses chegaram no Brasil, não é? 22 de abril, eu acho, de 1500. E eu sempre me pergunto, por ser anticolonialista e anti-imperialista, e se os portugueses, os meus, os nossos antepassados, ancestrais, tivessem chegado aqui com um olhar de curiosidade, com um olhar
de alteridade. Alteridade significa eu me colocar no lugar da outra pessoa, eu estar ao serviço da outra pessoa, eu colocar a outra pessoa em primeiro lugar em vez de me colocar a mim nas minhas verdades absolutas, mas também não podemos esquecer que em 1500 Portugal, como a Espanha, estava saindo da Inquisição, que foi muito pesado. Tanto é que uma grande parte da população, não nessa época, depois, né, se tornou muito cética com as religiões, né, principalmente no século XX, não é? Mas mesmo antes, né? Porque houve muita perseguição. Então a gente também situar e, e perdoar, assim, no sentido, quando eu falo em perdoar, não é esquecer o que aconteceu e o que continua acontecendo, né? É a gente fazer diferente. Então o budismo também vai falar nisso. O karma tem a ver com padrões de comportamento. E os padrões de comportamento, eles podem passar de geração em geração. E muitas vezes a gente nem sabe, nem sabe, isto é, está no inconsciente, né? Eu não trouxe nenhum livro para o Brasil do José Saramago, embora em Portugal eu tenha uma estante com alguns livros do José Saramago. Então um deles que eu achei assim, para mim foi o melhor. Na verdade, eu tenho alguma dificuldade em mergulhar no Saramago, que é um escritor português que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Para quem não sabia ou não sabe, não tem problema nenhum de não saber. A gente não tem que saber de tudo, né? Então, quem sabe pode compartilhar. O Memorial do Convento, né? Então, hoje eu vou apresentar aqui um livro sobre um trabalho que eu desenvolvo há bastante tempo. Eu comecei como atriz de teatro, não é? A minha formação é como atriz de teatro e trabalhei também com teatro gestual e depois trabalhei com máscaras, não é? Na minha formação e depois fui para a menor máscara do mundo, do mundo, sim, que é o palhaço. Vamos ver quanto tempo está. A 7 minutos e 34. Eu não trouxe um livro que tem várias imagens do nosso trabalho que eu desenvolvia dentro de uma ONG em Portugal, que atua em hospitais como palhaços, mas trouxe para o Brasil, não podia trazer todos os livros que tinha na minha casa e mesmo assim trouxe alguns, aqueles que eu achei que é importante ter fotografias, mas que me trariam assim mais informação para eu poder compartilhar. E eu trouxe um livro que eu adquiri há algum tempo atrás, nas minhas viagens de trabalho, que é Clowns Sans Frontières, que é Os Palhaços Sem Fronteiras. Eu, como sou de Lisboa, não é? Eu também apresentei em alguns países na Europa com companhia de teatro. Na época eu não fazia trabalho a solo ou trabalho autônomo, eu trabalhava com companhias de teatro. Então, a gente trabalhar em equipe ou trabalhar a solo, mesmo trabalhando a solo, a gente sempre vai encontrar outras pessoas e são outras demandas. Então, tudo é válido e tudo são crescimentos. Então, este livro, O Palhaço Sem Fronteiras, é um livro que eu trouxe da França, não é? Quando eu fui fazer uma apresentação lá. Na verdade, eu fui fazer uma apresentação na Alemanha e a gente passou por Paris de carro. E na época eu fui fazer uma apresentação num festival de teatro, eu fazia Pernas de Pau, com um ator que já faleceu, Jean-Pierre, um espetáculo em Pernas de Pau e ele era da França e a gente foi de carro da França até a Alemanha, depois eu voltei para voltar para Portugal. E esse dado também é importante, o Jean-Pierre faleceu, eu já estava no Brasil e neste período que eu estou aqui, desde 2012, faleceu muita gente muito próxima a mim, nomeadamente pessoas dessa ONG onde eu trabalhei. Então a morte ela é iminente. Não é porque tem uma pandemia
que agora estamos todos sujeitos a morrer. Nós em qualquer momento vamos morrer, sendo que a gente, como a pandemia, é uma chamada de atenção para a gente se cuidar mais. Entre 2013 e 2011, eu trabalhei como palhaço em hospital e acompanhei muita gente no leito de morte, principalmente crianças. E a gente, para mim, o maior aprendizado foi que a vida é um fio, que a gente tem que cuidar da vida, tem que cuidar de quem está ao nosso lado e que cada momento, cada instante é um momento que a gente pode celebrar. E hoje, ao escutar um estudo budista, eu falo, o estado búdico é um estado lúdico, de alegria, de vivacidade. Então este livro, Os Palhaços Sem Fronteiras, que é um projeto que não existe só na França, existe em várias partes do mundo, ele atua em situações, em lugares, em países, em situação de guerra, de conflito armado muitas vezes. Aqui no Brasil também tem a querida Aline, não é, de São Paulo, que participa, não é, que encabeça os Palhaços Sem Fronteiras do Brasil. Eu gostaria assim, muito rapidamente, como está em francês, eu vou assim acelerar na tradução e não ler tudo, mas algumas coisas, porque são palhaços, são artistas profissionais, palhaços, músicos, que vão em campos de refugiados em conflitos de guerra. Em lugares que têm conflitos de guerra para visitar não só crianças, mas principalmente crianças, mas pessoas que estão nesse lugar. Eles têm uma carta ética logo no início do livro. E eles falam: nós consideramos insuportável a miséria imposta às crianças de toda a parte do mundo. No nosso meio artístico, nós acreditamos que nós temos a coisa mais preciosa para oferecer às crianças: a nossa arte. Nós pensamos que uma ajuda moral é também importante ao bem-estar, assim como uma ajuda material. A presença, os espetáculos são sempre gratuitos, mas eles têm um apoio, um patrocínio, mas eles têm a ética em relação a esse patrocínio. Não é qualquer patrocínio, eles não vão receber um patrocínio de uma marca de tabaco ou de álcool, não é para o caso, não é? Ou de uma empresa de armamento, não é? Que é o que faz girar a indústria de guerra. A indústria de guerra é o que faz muitas vezes girar a economia, né? Enfim, seria uma longa conversa e também a indústria farmacêutica, que ela é importante, mas até um certo ponto, e todas essas questões que qual é que é a nossa motivação verdadeira, não é? Para atuar sobre as coisas, não é? A, a bomba atômica, ela foi criada, mas ela poderia ter outra finalidade quando criaram não é? Energia nuclear e essas coisas todas, que eu não sou da área para ter propriedades para falar. E depois ainda tem outra questão de a gente ter a noção quando tem propriedade para falar, quando não tem, ou seja, quando conhece ou quando desconhece. E quando a gente desconhece, ou assume que desconhece e vai procurar, ou dizer, não me interessa, não tenho outras coisas para fazer, ou quando conhece mais ou menos, ou também não achar que conhece tudo, tá? Então, é isso por hoje. A gente celebrar a vida e não esquecer a nossa criança interior, que é a gente estar feliz de estar vivos e não se alimentar o tempo todo de notícias ruins, que quantos mortos, quantas pessoas já faleceram, e isto e aquilo, a cultura do medo, porque o medo é a maior pandemia, assim como a ansiedade e a raiva mal canalizada, não é? Porque todos estes sentimentos são inerentes ao ser humano, mas como a gente os transforma, não é? Porque imagina, por exemplo, num hospital uma mãe perdendo um filho, ela sente raiva, sente revolta. E qual é que é o papel do palhaço? E o palhaço precisa de estar preparado para isso,
precisa de estar formado para isso. Então não se esqueça, o palhaço precisa de ter uma formação profissional, semi-profissional, mas é um trabalho muito sério sermos lúdicos.